Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira apresentação do curso. Há algumas apresentações atrás, nós estudamos as ondas eletromagnéticas, como elas se propagam, vimos algumas de suas propriedades. Nessa apresentação, nós vamos estudar como as ondas eletromagnéticas são produzidas, ou seja, como cargas e correntes irradiam campos eletromagnéticos. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, e como as ondas eletromagnéticas são produzidas? De muitas e muitas maneiras. Aqui no slide a gente está vendo três exemplos relativamente comuns. A gente tem aqui uma antena de rádio de celular, estou imaginando, então que produz aí ondas no rádio, nas centenas de megahertz, talvez aí indo até alguns gigahertz. A gente tem aqui uma tela de radar que está conectada com a produção de ondas no micro-ondas, também ali nas unidades de gigahertz. E a gente tem aqui uma lâmpada incandescente que produz ondas, na verdade, em um espectro bem amplo de frequências, né, num fenômeno de banda larga, mas aqui a gente está focado na emissão de luz no visível, tá certo? Ali nas centenas de terahertz, correspondente a algumas centenas de nanômetros em termos de comprimento de onda, que é de suma importância para nós por razões óbvias. É essa emissão de ondas eletromagnéticas em todos esses comprimentos de onda aqui que a gente quer entender um pouco com essa apresentação. E como é que a gente começa a compreender esse fenômeno, o fenômeno de produção de campos eletromagnéticos? A gente tem que voltar às equações de Maxwell. Então, que a gente traz elas de volta com os termos de fonte presentes, tanto a densidade de carga, aqui na lei de Gauss, como a densidade de corrente, aqui na lei de Ampère-Maxwell, tá certo? Porque são esses termos, chamados termos de fonte, que vão ser os responsáveis pela criação de campos eletromagnéticos, e em particular de ondas eletromagnéticas. Nós já vimos que as equações de Maxwell são difíceis de resolver, porque elas acoplam os campos E e B nas mesmas equações. Isso complica um pouco a nossa vida do ponto de vista analítico, mas a gente já viu também que a gente consegue desacoplar essas equações derivando uma vez mais. Então, a gente obtém equações de segunda ordem para o E e para o B, na verdade é a mesma equação, é a equação da onda inhomogênea, com a única diferença que o lado direito para o campo E é dado por uma expressão, que tem a ver com o gradiente de ρ mais a derivada temporal de J, enquanto que a equação para B tem a ver com o rotacional do J. Tá certo? Guardem essas equações porque elas vão ser importantes para o que vem a seguir. Bom, nós poderíamos continuar resolvendo as equações para os campos, mas é mais conveniente recuperar os potenciais eletromagnéticos que a gente introduziu lá na primeira apresentação e utilizá-los aqui. Mais conveniente não apenas pela simplicidade nos cálculos, que de fato acontece, mas também por uma questão conceitual sutil e importante, que tem a ver com o chamado retardamento de potenciais e campos, que a gente vai ver o que é em instantes. Bom, como vocês estão vendo aí no slide, os potenciais no calibre de Lorentz também satisfazem a equação da onda. Aqui está a equação para o potencial, aqui para o potencial escalar, e aqui está a equação para o potencial vetor. A diferença para a equação para os campos é que os termos não homogêneos eles estão proporcionais às fontes diretamente, e não à derivada das fontes, que era o caso lá dos campos. Isso vai fazer uma diferença fundamental na resolução dessas equações. Bom, como resolveremos então essas equações? A gente vai utilizar o chamado método da função de Green. Não vai dar tempo da gente fazer uma longa digressão sobre o que é o método da função de Green. Eu só queria aproveitar esse tempinho aqui para apresentar uma perspectiva que para vocês talvez seja nova e um pouquinho diferente. Vamos pegar a equação para o potencial escalar, porque, desculpem, vamos pegar a equação diretamente para o potencial escalar, porque para o potencial vetor vai funcionar exatamente da mesma forma, só que com mais componentes. Então, reescrevendo a equação aqui para φ e já introduzindo o chamado D'Alembertiano, a gente pode escrever a equação assim. Tá certo? E se você, onde a gente tem um operador diferencial aqui, atuando no φ, isso dá essencialmente a densidade de carga. E de uma perspectiva da álgebra linear, vocês têm uma equação
que é um operador atuando numa certa função que dá uma outra função, tá certo? Uma função df que dá uma função h. Se esse problema fosse posto para vocês lá na álgebra linear, vocês saberiam imediatamente resolver esse problema. Bastaria multiplicar em ambos os lados pela inversa do d, que vocês encontrariam, então, a função f como essa expressão aqui em termos de d menos 1 e h. O método da função de Green ele se baseia exatamente nessa estratégia, só que a gente tem um espaço funcional agora, o que torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Mas a estratégia é precisamente a mesma. A gente precisa encontrar o D'Alembertiano a menos 1, aqui a inversa do D'Alembertiano, e atuá-lo nos dois lados aqui da equação. Tá certo? Só recuperar o sinal aqui. Porque isso vai nos dar o φ em função do ρ. Tá certo? A gente precisa, então, de uma maneira sistemática de inverter o D'Alembertiano. Sem entrar em detalhes de como essa inversão acontece, essa inversão é que a gente vai chamar da função de Green desse problema. E pela própria definição da função de Green, a gente vê que o D'Alembertiano, quando ele bate na função de Green, se um é o inverso do outro, ele tem que dar o operador identidade. Tá certo? E essa é a expressão fundamental. Desculpem, gente. Essa é a expressão fundamental do método da função de Green. Vou envolver aqui para dar destaque. E quando a gente escreve isso em termos das funções no espaço-tempo, a gente chega na equação clássica para a função de Green, que é essa que vocês estão vendo aí embaixo. Bom, temos uma equação para a função de Green e agora a gente tem que resolvê-la. Como o Zengel faz essa solução em detalhe, tintim por tintim, aqui a gente vai simplesmente citar a solução, e se vocês quiserem ver como resolve, é só ir lá no livro-texto, está feito em bastante detalhe. Aqui vai ser melhor a gente discutir um pouco as consequências dessa solução e como interpretá-la, tá certo? Bom, em primeiro lugar, o que fazer com essa função de Green? Trazendo um quadrinho branco aqui, a gente viu no slide anterior que formalmente a relação do φ com o ρ é dado pela função de Green nessa forma, né? A gente inverteu o φ como função do ρ e escrevemos formalmente o φ em termos do ρ nessa forma. E na representação do espaço-tempo, isso se traduz... Vou tentar escrever tudo aqui na mesma linha. Aqui não é R, é L. Vou tentar escrever tudo aqui na mesma linha. Então, o φ de RT é o produto do G com o ρ, que na representação do espaço-tempo vira uma integral em R' e T', vezes a função de Green correspondente, vezes a densidade de carga. Tá certo? Tudo então que a gente tem que fazer é pegar essa função de Green aqui e colocar aqui dentro. Fazendo isso, é simples ver que a gente obtém esta expressão aí para φL que apareceu no slide, e essa expressão também vale a pena um comentário. Trazendo mais um quadrinho branco aqui, a gente pode perceber que, lembrando da expressão para o φ lá no caso eletrostático, né? Desculpa. Lembrando aqui da expressão do φ, lá para o caso eletrostático, que a gente tinha a integral de dr de ρ
R, eu não vou fechar o parêntese aqui de propósito, dividido por R, onde R é uma notação fácil para R menos R'. Tá certo? A gente se lembra que o potencial é dado por essa expressão aqui, tá certo? Então, uma generalização ingênua para o caso dinâmico seria simplesmente colocar uma dependência temporal aqui, tá certo? Isso, enfim, não está obviamente correto, mas parece um passo natural de se fazer. Levando-se em consideração que as interações físicas são causais, ou seja, que elas levam um tempo para ir de um lugar para o outro, a gente poderia pensar que não, isso aqui está ingênuo demais. Na verdade, em vez de substituir esse T diretamente aqui, a gente podia pensar no seguinte. Imaginemos que a gente tem uma certa distribuição de cargas aqui, tá certo? E a gente pega um sujeito aqui na posição R', e a gente olha também para o ponto de observação R, que é onde a gente está vendo o campo, tá certo? A gente poderia pensar, então, que a influência desse pedacinho aqui leva um certo tempo até chegar aqui, e que, na verdade, o potencial nesse ponto depende da influência desse elemento de fonte, não no tempo que a influência chegou aqui, mas no tempo que ela foi produzida, que tem que carregar esse atraso aqui, tá certo? Que é dado pela distância dividido pela velocidade que esta propagação anda daqui para cá, tá certo? Tudo isso, então, sugere que, em vez da gente substituir T, a gente substitua, e eu vou apagar aqui também o parêntese para colocar bem grande, que a gente substitua T menos R sobre C, porque isso indica que o potencial depende da fonte não no tempo presente, mas no chamado tempo retardado. E esse argumento heurístico, se vocês compararem essa expressão com essa expressão aqui, vocês vejam que dá exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, a expressão para o potencial escalar no calibre de Lorentz pode ser obtida a partir de um raciocínio heurístico como desenhado aqui no quadrinho. Só por completeza, a gente coloca a solução para o A, é totalmente análoga, trocando o φ pelo J. O procedimento heurístico, utilizado no slide anterior para os potenciais eletromagnéticos, sugere uma maneira esperta de resolver aquelas equações complicadas para os campos. Por que não pegar simplesmente o campo elétrico coulombiano, o campo eletrostático coulombiano e o campo magnetostático de Biot-Savart e introduzir uma dependência temporal onde, na posição do tempo, a gente coloca o tempo retardado? Parece razoável, né? Funcionou para os potenciais no calibre de Lorentz, por que não para os campos? Bom, é isso que a gente vai falar agora, né? Na verdade, não funciona. Se a gente calcular na marra a expressão para os campos, ou seja, pegar os potenciais do slide anterior e aplicar as definições, né, a relação dos campos com os potenciais, a gente chega nessas equações aí que acabaram de aparecer no slide. E, de fato, uma das contribuições, tanto para o E como para o B, são as contribuições sugeridas, né? Esse termo aqui, ele é exatamente o termo coulombiano, inserindo-se a dependência com T retardado, e este termo aqui é o termo de Biot-Savart, onde nós também inserimos a dependência com T retardado. Então, esses termos aparecem, mas, naturalmente, aparecem também esses termos extras aqui, que a gente não estaria esperando pelo argumento anterior. E a razão pela qual eles aparecem é a seguinte: recuperando as equações para os campos aqui, a gente já vê de cara, pelo termo inhomogêneo à direita, que não apareceriam exatamente as fontes no integrando de qualquer maneira, uma vez que os termos à direita
são derivadas nas fontes e não as fontes. Então, se algo, deveriam aparecer a integral dessas grandezas, rotacional de J, gradiente de ρ e etc. E, de fato, a gente pode escrever os campos dessa forma. Isso está, por exemplo, lá no Jackson, se vocês forem checar. Agora, para escrever nessa forma mais reconhecível, onde a gente identifica esse termo colombiano em tempo retardado e etc., a gente precisa fazer uma manipulação não trivial, porque o que acontece é que a operação de retardar, essencialmente determinada pelos termos aqui nas derivadas temporais, e fazer as derivadas espaciais, eles não comutam. Então, você fazer uma integração de derivadas das quantidades retardadas é diferente de pegar uma quantidade, avaliar em ter retardado, derivar e aí fazer a integração final. É por isso que essa expressão do E e do B acaba ficando complicada em termos das fontes, todas avaliadas em tempo retardado e tudo mais, mas enfim, é com elas que a gente vai ter que lidar, e essas expressões ganham um nome, né? São as chamadas expressões de Jeffimenko para os campos elétrico e magnético. Bom, a rigor, até agora foi tudo um grande prólogo, um preâmbulo longo, porém necessário, para a gente finalmente discutir o tópico principal da apresentação de hoje, que é a radiação. O conceito de radiação carrega consigo uma ambiguidade meio inevitável, mas a gente vai tentar defini-lo aqui de forma minimamente razoável, tá bom? Então, vamos supor que existe uma certa distribuição de cargas e correntes localizada, simbolizado por essas figuras que apareceram aqui, né? Então, aqui dentro, a gente tem essas distribuições de cargas e correntes localizadas que produzem campos eletromagnéticos que podem se propagar, essa aqui ficou horrível, que podem se propagar para longe dessa distribuição, tá certo? E quando que essas fontes, então, de campo estão irradiando? Elas estão irradiando quando a gente coloca uma superfície arbitrariamente longe e ainda assim a gente vê energia passando por essa superfície. Matematicamente, a gente pode chegar a essa nossa expressão um pouquinho, nossa região com as fontes um pouquinho aqui para a esquerda, apagar essas setas, e a gente pode se lembrar lá da lei da conservação da energia, tá certo? Esquecendo o termo de dissipação ômica, né? Vamos supor que fora ali da distribuição de cargas e correntes não tem corrente nenhuma, a gente tem então que a derivada da energia é igual a menos o fluxo, menos a gente usar o teorema aqui da divergência, isso aqui vira menos o fluxo do vetor de Poynting, que é esse cara aqui, né, o S vetor H, onde H é, por definição, μ0H é, por definição, B. Tá bom? A gente, por enquanto, não vai querer dizer nada com H além disso. Então, tá certo? E o que a gente está dizendo por radiação é o seguinte: se a gente pega essa região aqui e a faz arbitrariamente grande, se esse fluxo aqui ele não for zero, nós dizemos que esse sistema está irradiando. Tá bom, gente? A própria definição de radiação sugere que a gente está interessado nos campos a longas distâncias de onde ele foi produzido. Então, os campos muito afastados das fontes que produziram esses campos. Tá certo? Isso sugere que os campos relevantes para a radiação são aqueles que decaem mais lentamente com a distância. Tá certo? De modo que a gente já pode imediatamente esquecer a contribuição colombiana e esquecer a contribuição quase magnetostática do B, porque elas vão decair com R2, como a gente pode ver aqui, né? Enquanto que as outras contribuições vão cair com R. Tá certo? Ou seja, sobrevivem
a distâncias muito maiores. Então, a gente pode simplesmente esquecer aqueles primeiros termos ali e ficar apenas com essas contribuições aí que vão, em geral, dar realmente contribuição não nula para a radiação. Uma segunda consequência também é a seguinte: se a gente se lembrar lá da expressão que define a radiação, ou seja, para o fluxo do vetor de Poynting através de uma certa superfície, aqui vai ficar um pouco ambíguo porque a gente convencionou chamar o vetor de Poynting de S também, a gente vai ver que o S, sendo o produto de E e B, nós vemos que o E caindo com 1 sobre R e o B caindo com 1 sobre R também, a gente tem um S aqui que decai com 1 sobre R2, integrado contra um elemento de área aqui que cresce com R2. Então, nós vemos que, na verdade, só, de fato, esses termos líderes no decaimento em R contribuem para a radiação, porque esses caras vão cancelar, e isso vai dar um fluxo que, na verdade, independe do tamanho da região que a gente está integrando, que era justamente o que a gente estava esperando. Os termos de radiação contribuem, não importa o quão afastados nós estejamos da fonte. Tá certo? Prosseguindo, então, e apagando aqui essas expressões para não atrapalhar, a gente pode se utilizar do fato de que a gente está interessado nos campos muito afastados da fonte para simplificar enormemente as expressões ali em cima, chegando nas expressões aqui embaixo, tá certo? Isso está feito em detalhe no livro, então vou mostrar só as expressões aqui, e na verdade eu só estou mostrando essas expressões aqui para salientar o fato de que na chamada zona de radiação, ou seja, grosseiramente, a zona em que R é da ordem de Rzinho, a gente tem que os campos de radiação eles são transversos entre si e transversos ao vetor R chapéu, tá certo? Essa é uma propriedade muito importante que a gente vai usar muito dos vetores de radiação. Eles são dos campos eletromagnéticos de radiação. Eles são transversos entre si e transversos ao vetor R chapéu. E, finalmente, para terminar a apresentação, sem terminar, na verdade, eu só queria mostrar como a radiação tem uma interpretação lindíssima em termos das linhas de campo, mas como essa apresentação já está ficando muito longa, eu vou fazer uma apresentação menor, mais focada nesse aspecto, né? A gente está acostumado a pensar na radiação em termos dos campos vetoriais, mas a radiação tem essa interpretação maravilhosa em termos das linhas de campo, sugerida aí pela sequência de instantâneos das linhas de campo que vocês estão vendo, mas a gente vai falar mais sobre isso numa apresentação separada, então vou terminar essa apresentação por aqui. Até logo, gente!